Eu recebi um pedido lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, o link vai estar aqui embaixo, para eu fazer um vídeo falando um pouco sobre o internato na faculdade que eu faço. Para quem não sabe, eu faço a Uninove Vergueiro e o vídeo de hoje é sobre isso. Mas antes, fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. Eu me chamo Vinícius, sou acadêmico do 5º ano de Medicina, atualmente no 10º semestre. E eu compartilho um pouco sobre o internato, um pouco sobre a faculdade, um pouco sobre estudos, currículo e a rotina. Então se você tem interesse, se inscreve aqui embaixo no canal e deixa o seu like, que isso aqui me ajuda pra caramba. Beleza? Vamos lá pro vídeo. Eu recebi aquela pergunta básica de: Vini, como é que é o internato na Uninove? Conta pra gente, por favor. Beleza. Eu vou falar um pouco sobre prova, sobre os hospitais, sobre a carga horária. E depois eu vou fazer uns comentários sobre os lados positivos e negativos disso tudo. Tá? Primeiro eu vou citar sem falar nenhum comentário, até que eu quero que vocês desenvolvam a opinião de vocês. Depois me falem aqui embaixo se vocês concordam comigo ou não. Beleza? Então bora lá, lembrando aqui sempre que o comentário tá aberto para você que é da Uninove, para você que é de outro campus da Uninove, para você que é de outra faculdade, comentar aqui embaixo a sua opinião, se você concorda comigo ou não, e deixar sempre sugestões para mais vídeos, beleza? Então, só lembrando que eu sou da Uninove Vergueiro, então o que eu for falar aqui, hoje tá difícil, o que eu for falar aqui é sobre a Vergueiro, única e exclusivamente, em São Paulo, aqui na Aclimação, beleza? Bora lá, não, compreende do 9º ao 12º semestre, algumas faculdades são antes, tá? Mas aqui é do 9º ao 12º semestre, e mudou a estrutura, mas como é que é na minha turma, tá? A turma de baixo, que é a turma 27, vai ser de outra forma. O 9º semestre foram 5 semanas de O, 5 semanas de cirurgia, 10 semanas de clínica médica e atenção primária à saúde durante todo o semestre. A gente ia para o OBS ou para o postinho ter que atender o paciente, tá bem? O 10º semestre são 10 semanas de pediatria, 5 semanas de GO, 5 semanas de cirurgia geral. O 11º e o 12º pode ser que mude, então eu vou falar mais ou menos como é que é. Tem atenção secundária à saúde. Eu acredito que ela vai voltar com a atenção primária também pra gente. A gente tem saúde coletiva, atenção primária, que também deve pegar um pouco desses temas, que daí é um pouco mais tranquilo que a aula, focado pra prova também da residência no final do ano. A gente tem estágio de pronto-socorro, emergência UTI. E desculpa também, neurocirurgia e neuroclínica. Tá bom? Esses são todos os estágios que a gente vai rodando no internato, tá? Falando um pouco sobre a carga horária. Isso pode mudar, tá? A carga horária é variável de acordo com o hospital que você tá, o serviço que você tá. Basicamente, na maioria, você entra às 7 e sai às 4. Pode ser que tenha alguns dias que você tenha plantão e compensa a carga horária em outros dias, tá? Vou dar um exemplo. Ginecologia e obstetrícia muitas vezes tinha plantão de 12 horas. Tinha algum período da semana que você não tinha hospital, para compensar o total de, acho que 40. Tem que fazer as contas depois, eu não peguei pra fazer. De horas semanais que você tem que ter do internato, beleza? Mas em tese, das 7 às 4 tem mais ou menos 1 hora de almoço pra você. E... ok, eu tô com uma colinha aqui, tá? Só pra não esquecer de falar tudo mais. Então eu tô com uma colinha aqui. Se eu olhar um pouco pra baixo, você me perdoa. Você não vai ficar bravo comigo, né? Bora, falando agora sobre os hospitais, tá? Hospital. Eu já ia falar minha opinião aqui. A gente roda no Mandaki, no Ipiranga, no Servidor Público Municipal, no Hospital do Hermelino, no Hospital Geral de Taipas, no nosso Hospital Lídia Storópoli, no Hospital José Storópoli, que é o Vermelhinho. A gente tá rodando agora em alguns hospitais novos, como Parelheiros e AVC, no Hospital em Guarulhos, que eu não me lembro o nome porque eu não passei nele ainda. Mas são basicamente esses hospitais que a gente roda, tá? É bastante hospital. Eu não vou dar minha opinião, tô segurando, eu vou dar no final. Avaliação. Como é que são feitas as nossas provas? A nossa nota, ela é dividida em 70% de AV1 e 30% de AV2, tá bom? Como é que é a AV1? Desse 70% do AV1, metade, ou seja, 35% do final, né? 50% da AV1 é com relação à prática. O Mini-X e o conceito. O Mini-X, eles avaliam a gente semanalmente. É isso aqui, ó. Vou tentar não mostrar muito aqui. Mas é basicamente uma folhinha que eles avaliam a gente com um paciente, tá? Acontece toda quarta-feira, por exemplo, no meu hospital. Eles avaliam a gente com a coleta de história clínica, o exame neurológico e estado mental, o raciocínio clínico, exames complementares, prescrição, orientação e conduta, comunicação,
profissionalismo e humanismo e organização. Esses 8 tópicos são pontuados em péssimo, ruim, regular, bom e ótimo para a nossa avaliação semanal, que vale 2 pontos e mais 3 pontos de conceito. Isso na V1. O resto da V1, ou seja, a outra metade, são 3 pontos de uma prova chamada de P2, 1 ponto do OSC e 1 ponto da P1, que é uma primeira prova. Então isso fecha os 70% da AV1. A AV2, ela é a avaliação integrada, que é uma prova que acontece desde o primeiro semestre e ela vai acumulando conteúdo, que é de todo o conteúdo que você viu até o momento. Não lembro o número de questões agora de cabeça, mas é uma prova no final do semestre que abrange todos os conteúdos que você já teve, tá? Dá um foco principal no semestre que você está passando, mas ela abrange todos os conteúdos que você já passou, tá? Com questões objetivas e discursivas no computador lá na faculdade, beleza? Essa é a nossa forma de avaliação. E a mensalidade, eu confesso que eu não peguei o valor completo aqui, mas o internato não tem desconto, e se eu não me engano está em torno de 9.200. Eu tenho que, inclusive, daqui a pouco pagar. Mas ela não tem desconto, esse é o valor da mensalidade. E eu tô tentando não fazer comentários agora. Mas beleza, vamos lá fazer os comentários, tá? Acho que já deu tempo de você entender o hospital, a carga horária, como são feitos os estágios, como a gente é avaliado, tá? Outra coisa, eu vou pouco para Vergueiro, para a Uninove, tá? O internato não tem muita aula. Quando tem aula, são discussões que acontecem no hospital, tá bem? Então, com o chefe lá, com o médico lá, conforme a dinâmica do hospital. Eu acabo indo pouco para Vergueiro, para ter aula na faculdade em si, tá? E outra coisa que eu esqueci de citar, tem o ambulatório também da faculdade, tá? A gente tem ambulatório lá com atenção primária e atenção secundária no prédio da Vergueiro, fora o Lídia, que também é no prédio da Vergueiro, tá bem? Bora lá, lado bom, lado ruim, qual que é o final que tira disso tudo, que é a minha opinião. Depois quero ouvir a sua também, tá? O lado bom, cara, a gente tem ótimos hospitais. É maluquice. Eu tô num grupo que é um braço da residência do Bernardo, que é um grupo que o pessoal que quer fazer cirurgia geral criou pra comentar sobre os hospitais, sobre os editais, pra meio que se ajudar, beleza? O pessoal de lá é do Brasil inteiro. O pessoal de lá é maluco pra saber sobre o Mandaki e o Ipiranga, pra saber sobre a cirurgia nos hospitais. Esses são os hospitais que a gente mais roda. O internato do nono semestre tá rodando 10 semanas no Mandaki de cirurgia, de Ipiranga, do Ipiranga. Então, são ótimos hospitais. O Lídia tá crescendo cada vez mais, tá? O Lídia hoje, ele é hospital para a Covid também, de UTI. Tá crescendo muito. Isso é muito bacana ter hospital na nossa faculdade, hospital próprio. Isso eu acho muito legal, tá? Então, são hospitais referências. O Mandaki é referência, vem muita coisa. O Ipiranga é referência, o servidor é muito bom aqui perto de casa, inclusive, também. O hospital do Lídia a gente tem muita liberdade pra fazer as coisas, pra ver os pacientes, eu acho isso muito legal. Então, se tem uma coisa que quem tá no internato da Uninove, no meu ponto de vista, não pode reclamar, é a qualidade do hospital que a gente passa, tá? Qualidade do hospital, é isso que eu tô falando. Outro ponto que eu achei legal, mudaram a divisão de matéria, tá? O que tá acontecendo no meu semestre? A gente teve 5 semanas de GO no nono e tá tendo 5 semanas de GO no 10º. É a mesma coisa em cirurgia. No nono, a gente teve que ver toda a matéria de GO em 5 semanas para fazer uma prova. Isso eu acho muita coisa. E agora vai rever de novo 5 semanas de GO. A gente vai ter que fazer toda a matéria de novo para fazer as provas. Às vezes 10 semanas de forma contínua é melhor, tá? Então, isso eu acho que é legal que eles mudaram. Então, o nono semestre é GO e cirurgia, o 10º é pediatria, o nono semestre é clínica médica e cirurgia, o 10º semestre é GO e pediatria. Outra coisa interessante é que eles estão tentando fazer o pessoal rodar cada vez menos, tá? O que acontecia semestre passado e que agora tá melhorando é que tá rodando menos. O que é isso? A gente ficava, tipo, 2 semanas no Lídia, 2 semanas no Mandaki, 1 semana no Ipiranga, 1 semana no servidor e ficava rodando. Isso pra gente, como interno, é ruim. Eu acho melhor a gente ficar em um serviço só. Ainda não tá perfeito, tá? Não vou mentir. Mas essa ideia e a ideia de fazer isso de um hospital só, o grupo ficar só naquele hospital é muito bom, porque aumenta a conexão com o residente, aumenta a conexão com o chefe, é muito mais fácil a comunicação. O estágio flui de maneira muito mais tranquila, tá? A construção do Lídia e o ambulatório na faculdade é um lado muito bom, porque antes era o ambulatório da Vila Maria.
tá? E eu acredito que agora na faculdade esteja sendo aplicado da mesma forma. Eu aprendi a atender na Vila Maria. Eu aprendi a fazer uma consulta sozinho no ambulatório, a primeira vez, quebrei o gelo na Vila Maria, que é o ambulatório da faculdade. Atenção secundária, na faculdade. Você atende o paciente, você chama o paciente, pensa na conduta, comunica com o doutor, que é o chefe ali, e ele vai passar pra você o que deve ser feito. Então o paciente é seu. É nessa hora que você aprende a atender. Então isso eu acho muito bom, e acho muito bom a gente ter um hospital próprio, e o Lídia, que é um hospital novo, tá com estrutura, é muito bom, então construindo cada vez mais, estão investindo cada vez mais nesse hospital. A ideia é que 2, 3 anos seja cada vez maior. Então isso eu acho muito legal. Eu deixei um ponto aqui que é relativo. Eu quero saber a sua opinião. Por quê? Muita prova, tá? É a P1, a P2, o OSC e a integrada. São 4 provas. Você pode achar pouco. Fora que a gente tem, lógico, durante a semana, a gente tem que fazer seminário, que isso conta como conceito, a gente tem essa prova de Minex que eu mostrei pra vocês. Mas a prova, propriamente dito, que a gente tem que estudar, é bastante até, um volume alto comparado com outros internatos. O lado bom é que força o aluno a estudar, tá? Isso eu não vou negar, tem esse lado bom. O lado ruim, por isso que eu botei como relativo, é que é muita pressão, tá? É uma pressão que às vezes podemos julgar como desnecessária. Um volume alto de prova no internato que teoricamente não, no internato que ele é prático. Ele é para avaliar sua prática, é para você colocar em prática. Talvez não seja o modelo ideal. Depende do seu ponto de vista. No meu ponto de vista é que o número de provas que a gente tem me atrapalha, tá? Eu quero ter o foco no internato que eu tô passando, eu quero ter o foco na residência, na prova do ano que vem. E eu tenho que focar no internato que eu tô passando, eu tenho que focar na residência, eu tenho que focar nas provas. Entende? Então isso eu acho um pouco ruim. Atrapalham bastante. Porque entra no ponto ruim de verdade, que isso aqui pra mim é o pior da faculdade, junto com a mensalidade. Por mais que na cidade de São Paulo, acho que é a 2ª ou 3ª menor mensalidade, tá bom? Isso é digno de nota. Mas é o seguinte, que a faculdade reprova. O número de alunos que reprovam no internato na minha faculdade, ele é grande, tá? Ele é grande. Isso pra mim é um absurdo, porque a gente deixa, pensando aqui na proporção de nota que eu mostrei pra vocês, a gente deixa muitas vezes de focar no paciente, no internato, no estágio para estudar. Porque vale mais a pena você estudar para uma prova e você sair bem do que você fazer um bom estágio. Isso para mim é bizarro. Então, e outra coisa, né? Se você não for bem nessa prova, você reprova. Você pode ser um baita de um interno na prática. Um baita de um interno. Eu conheço ótimos internos que reprovaram por causa de uma prova, por causa da integrada. Então isso é muito ruim que tem na faculdade. Isso eu não vou negar, não vou passar pano, não vou. Isso acontece com a gente, tá? Então tem alunos que fazem a medicina em 13, 14 semestres, tá? Até mais, inclusive. Então isso eu acho meio bizarro e eu acho muito ruim. O outro lado ruim, que tá melhorando também, eu não vou passar pano, mas também não vou ser completamente rígido. Eu amo a minha faculdade de paixão, tenho muito orgulho dela, o quanto que ela cresce, e tenho muito orgulho de fazer parte disso, tá? Mas também não vou passar pano. É muito difícil, embora esteja melhorando, o contato com a coordenação. Muitas vezes é feito coordenação ou diretoria, representante, recado no grupo. Para você conversar, para você falar a sua opinião, é um pouco difícil, é um pouco complicado. Isso pode ser um pouco conturbado também. Tá? Isso eu acho que devia melhorar essa comunicação, ser um pouco menos conturbado. Também é uma via de mão dupla, é uma via dos alunos conseguirem e saberem falar com a coordenação e conversar, e a coordenação também querer estar próxima, ouvir e dar a sua opinião, tá? Outro ponto negativo que eu deixei para citar aqui é que tem o OSC que o OSC que tá em desuso, tá? Por mais que até ano passado ele fosse uma tendência de todas as provas de residência cobrarem, e a minha faculdade, com muita boa vontade, quis colocar o OSC pra gente já ir fazendo desde cedo, ela tá em desuso. A faculdade que criou o OSC, né, como prova de residência, não tá mais usando. Então, esse ponto pra mim já é o principal de não ter mais OSC, valendo que, cara, ele vale um ponto, ok? É pouca coisa, mas um ponto pode ser diferente para um aluno ele cair de turma ou não. Então, eu acho que não seria o ideal ter OSC hoje em dia. Fora a pressão que ele exerce, toda essa parte psicológica também, que eu acho muito importante, que tem que dar apoio, tem que estar desse lado. Eu fiz um vídeo falando sobre felicidade, o internato também tá aqui embaixo, se você quiser dar uma olhadinha. Algumas provas que não estão muito alinhadas com a prova de residência, não estão muito alinhadas com os professores. Eu acho que devia ter umas provas um pouco mais alinhadas sobre os temas, porque são muitos temas
pra prova e fica um disse-me-disse. Eu acho que uma conversa um pouco mais aberta e uma prova um pouco mais objetiva naquilo que a gente precisa saber, com menos pegadinhas. Vou dar um exemplo, tá? A gente tem prova com questão discursiva de prescrição, tá? Eu não achei em nenhuma outra universidade, se a sua faculdade faz isso, você me fala, que cobra do interno uma questão que ele tenha que escrever a prescrição à mão e que se ele errar, ele zera a questão. Uma faculdade que reprova. Entende? Ok, a gente força a gente a aprender prescrição. Pode ser bom, pode ser bom. Mas acho que tem outras formas de você fazer isso. Como eu tô falando, é o meu ponto de vista. E dessa prova integrada, que, pelo amor de Deus, é uma prova que vale 30% da sua nota. E que se você não for bem, ela define o seu semestre. Tá? É uma prova que acontece em dezembro e em junho, né? São no final do semestre. E que uma nota abaixo do que você precisa roda você de semestre. Por mais que você tenha feito uma AV1 com 7,5, com isso que você fez 7,8, se a sua integrada não for boa, ou seja, se naquele dia você não estiver bem, se naquele dia, ou se aquela questão não te ajudar, você vai reprovar. Lado bom, lado ruim, fica a teu critério, mas pra mim é um lado muito ruim, que não deveria ter. Mas como eu falei, eu quero saber a tua opinião, quero saber o que você acha, o que você achou do que eu falei. Os hospitais são muito bons, de verdade, eu não tenho que reclamar. Os residentes que eu tô rodando agora na pediatria dos Hospital Mandaki são muito legais. Eu vou dar uma rodada um pouco maior em cirurgia e depois eu volto pro Mandaki em GO também, eu acho que vai ser muito bom. Não tenho que reclamar até agora de pediatria no Mandaki. É um baita hospital, com uma boa estrutura, com bons chefes, com bons residentes. Cirurgia geral, eu passei no Mandaki também, foi muito bom. Não é à toa que o pessoal é maluco pra vir pra cá. É um baita hospital com muita estrutura, então tem muito a somar pra gente, tá bom? Bom, pra esse vídeo é só. Tamo junto, até semana que vem, tá? Obrigado, tchau, beijo.